E hoje a gente começa com um convidado que é referência nacional no setor de segurança privada, que é o presidente do Sindesp aqui no Goiás, o vice-presidente da FenaVist e membro da Câmara Consultiva da Polícia Federal e fundador de uma das maiores empresas de segurança privada do estado de Goiás e do Brasil, Ivan Hermano Filho. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcos. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Ótimo. Ivan, a gente vai começar falando da sua trajetória. Eu quero saber um pouco mais de você, né? Saber como que você chegou onde você está, o que, né, realmente te inspirou a empreender na parte da segurança privada e o que antecede isso, né? E como que isso chegou a nível nacional e como que isso tomou essa proporção. Ok, vamos lá. Então, falando de forma bem rápida, eu tinha 14 anos quando meu pai chegou para mim e falou: você tem casa, comida e roupa lavada, mas se você quiser qualquer coisa além, vai trabalhar. E ele falou sério. Então, desde jovem, eu comecei a trabalhar e comecei a fazer a faculdade de Direito da Federal. E só que eu fui estagiar e percebi que o estágio não dava dinheiro. Na época, o estágio era gratuito. Então, eu tinha que fazer um plano de negócio para poder me formar, porque eu precisava estagiar, eu queria ser juiz. Então, eu queria tirar os 2 últimos anos de faculdade para poder ficar só estagiando. Então, antes eu tinha que trabalhar. Eu fui ser vendedor de loja de shopping, eu cheguei a ser gerente de uma loja, cadeia de loja grande de shopping, e com isso eu juntei, à época, R$ 6.000, que era o que eu precisava para ficar os 2 anos, né, estagiando. E aí, por uma oportunidade de destino, eu conheci uma empresa que chamava Engenharia Mestra de Sistemas, em São Paulo. Ela dava um curso grátis. Para mim, a palavra mágica era grátis. Eu gostava muito de fazer curso, e eu fiz esse curso. Era um curso de aprender a montar uma empresa de alarme, porque eles vendiam alarmes. Eles distribuíam alarmes de alta tecnologia na época, que era um alarme sem fio, que era de uma empresa americana. E aí eu fui, fiz o curso, achei muito legal, e eles abriam uma franquia de alarme por estado. Quando você faz o curso, eles explicam tudo, eles explicavam como é que você instalava tudo. E eu sabia que eu não tinha a menor condição de comprar essa franquia, porque o valor que eu tinha era muito abaixo do que precisava ter. E aí terminou o curso, eles fizeram uma prova, tinha gente do Brasil inteiro, e o dono da empresa me chamou. Falou: cara, você teve a maior nota que nós já tivemos aqui, parabéns. Eu falei: muito obrigado. Ele falou: você é da onde? Eu falei: sou de Goiás. Aí ele pegou, na época eles saíram na Pequenas Empresas Grandes Negócios, então tinha um monte de gente querendo trabalhar com eles. Ele pegou lá um bolo de ficha do pessoal de Goiás e falou: quem que você conhece aqui? Eu peguei 2 fichas e falei: ó, esse aqui é excelente, é dono de uma rede de material de construção, pessoal tem muita grana, pode ir tranquilo. Esse aqui são pessoas que têm hospital em Goiânia, também tem muita grana. Qualquer um dos dois, você pode escolher de olho fechado, são famílias tradicionais de lá, vai dar certo. Ele falou: mas gostei de você. Eu falei: obrigado. Ele falou: cara, faz o seguinte, eu vou fechar contigo. Você quer a franquia? Eu falei: eu quero. Eu estava esperando ele falar a próxima pergunta, que ia ser assim: você tem condição? Eu ia falar: nenhuma, porque eu não tinha mesmo. Uhum. E aí ele falou: não, tá bom, então passa ali, compra a central de monitoramento, com 3 kits de alarme, e você vai e começa a empreender. E eu sabia, por causa do curso, que custava R$ 5.000 isso. E no impulso eu fui. Peguei a central, 3 kits de alarme, voltei para Goiás sem ter a menor noção do que era segurança até então, entende? Sem fazer pesquisa, sem fazer nada. E o equipamento era muito tecnológico. Só que quando eu cheguei em Goiânia, eu comecei a tentar vender, eu descobri que eu não estava conseguindo. Por quê? Porque custava 3 vezes mais caro que meus concorrentes. Alarme sem fio, imagina, eu estou falando de 1995, século passado. E não vendia. Aí eu falei: como é que eu vou fazer? Eu tinha 2 oportunidades: ou eu desistia ali, ou eu inventava uma forma de fazer acontecer. E eu fiz a segunda hipótese. Eu fui numa grande construtora daqui de Goiânia, pedi para falar com o dono, consegui. Levei um jornal na época do Popular, Classificados, entreguei para ele, falei: abre na página 3 do classificado. Ele, sem entender nada, abriu, falou: o que foi? Eu falei: olha aí, ele tinha um anúncio de meia página de um apartamento que eles estavam construindo. E eu falei: o que você está dizendo nesse anúncio? Ele olhou para mim também sem entender e falou: tá aqui, que nós estamos construindo um apartamento de 3 quartos, setor oeste, com playground. Falei: ótimo. E na página do lado tinha um anúncio de um concorrente. Eu falei: o que teu anúncio do concorrente fala? Ele falou: apartamento de 3 quartos, com playground, no setor oeste. Eu falei: qual a diferença do teu anúncio para o teu concorrente? Ele falou, olhou para um, olhou para o outro e falou: o meu é mais colorido. Eu falei: não, é igual. Ele, sem entender: mas o que isso quer dizer com isso? Eu falei: vamos fazer a diferença? Vamos colocar segurança para entregar para o prédio, para o condômino que vai morar lá. Em 1995, ninguém falava disso, entende? Apesar de já ter uma insegurança, mas não se vendia esse tipo de coisa. E ele achou muito interessante, falou: não, eu quero. Eu falei: que beleza. Tá fechado. Ele falou: obrigado. E eu assim, eu estava
sem dinheiro para nada, né? Matando cachorro a grito. Dei graças a Deus que fiz a venda. Ele falou, volta daqui a 18 meses, quando a gente estiver entregando o apartamento, aí você vai poder instalar. Eu não tinha dinheiro para passar um mês. Falei, meu Deus. Tava saindo de lá, aí eu pensei, como é que você cuida das obras suas? Como é que você protege o seu canteiro de obra? Ele falou, tem um funcionário que dorme lá. Eu falei, quanto que ele custa para você por mês? Ele fez uma ligação para o gerente financeiro dele, falou, custa tanto. Eu falei, por 1/10 desse valor, você paga a mensalidade do sistema de alarme, eu instalo para você e aí você vai ficar tranquilo. Ele falou, como é que funciona isso? Eu expliquei que o alarme era monitorado por via telefônica, chegava na central de monitoramento, se tivesse qualquer coisa, a gente acionava a polícia. Ele falou, então não precisa estar perto para funcionar. Não, eu falei, não, qualquer lugar dá para instalar. Ele falou, ótimo, tem 3 obras para colocar. E eu pensei, nossa, graças a Deus, tem 3 kits para vender, né? Que beleza. Aí ele me deu os endereços, passou o papel para mim e falou, e aí, você instala? Que eu olhei o endereço, era uma obra em Rio Claro e 2 em Araraquara, São Paulo, interior de São Paulo. Aí eu olhei assim e falei, não, instalo, mas tem uma condição. Ele falou, qual? Eu falei, eu preciso instalar de noite. Ele falou, por que de noite? Eu falei, não, porque de noite não vai ter ninguém na obra, tá mais fácil instalar. Ele falou, não, fechado. Só que a verdade não era essa. Eu precisava instalar de noite porque eu não tinha dinheiro pro hotel, então eu precisava dormir na obra. Entende? Aí ele falou, beleza. Eu fui, instalei as primeiras obras, o primeiro cliente foi esse. E aí voltei e comecei então a vender para um, vender para outro. E quando eu comecei, eu era quem vendia o alarme, quem instalava o alarme, quem era o segurança à noite, que ia ver se estava disparado o alarme ou não, eu fazia tudo na empresa. Eu só tinha contratado 3 funcionários para serem os monitores, porque eu não dava conta de fazer sozinho, senão ainda ia ser o monitor. Entende? Assim comecei bem... Eu não tinha um detalhe, eu não tinha carro para andar, então eu andava com uma jog emprestada do meu primo. E aí, com essa jogzinha, eu andava e ia vendo os alarmes, ver se estava funcionando ou não. Entende? Caraca, Ivan, isso é muito impressionante, na verdade, porque a maioria das pessoas te conhece pelo que você é hoje, mas não sabe a trajetória. E na verdade é que a maioria das vezes hoje o que leva em consideração é só o que a pessoa é hoje e não levam em consideração o que a pessoa já foi, o que ela fez, o processo. O povo fala que o importante é o resultado, mas o processo importa demais, né? Na verdade vale até para o que você é hoje, né? Dar valor nos seus empreendimentos e como que nenhuma experiência é individual. Todo empreendedor, de um modo ou de outro, ele vai iniciar dessa forma, com o que tem, com a possibilidade que ele acha, e ele sempre leva uma autoconfiança com ele enorme, que faz ele chegar lá longe, né? E isso é muito interessante. E, Ivan, me conta um pouco mais, né, sobre a Tecnoguarda, né, que foi a empresa que você fundou, que iniciou como Tecnoseg, na verdade, né? Iniciou como Tecnoseg, foi lá em 1995, corrija se eu estiver errado, né? E como que foi construir essa empresa do zero? Então, deixa eu continuar contando essa história, você vai entender, porque linka as duas coisas. Então vai dar certo. Então, como eu tinha esse cliente que era uma grande construtora, ele me chamou para uma reunião um dia e falou, olha, nós estamos construindo 6 blocos, 6 prédios num condomínio aqui em Goiânia. Era uma área nova que estava sendo construída. E aí ele me deu o projeto, falou, faz um projeto de segurança para a gente. E eu fiz o projeto, fui apresentar. Quando eu fui apresentar, tinham os sócios dele nesse empreendimento. Uhum. E aí eu cheguei e mostrei. Não se falar, nunca tinham visto cerca elétrica aqui em Goiânia, entende? E eu falei, vamos colocar o perímetro cercado com cerca elétrica, vamos colocar um sistema de controle de acesso para que o morador possa chegar, serão centenas de moradores para eles chegarem, vamos colocar uma câmera em que o morador vai poder ver da sua televisão, num canal específico, quem está lá embaixo. E aí aquilo lá foi tão interessante, a conversa que a gente teve, tão inovadora para os empreendedores da época, que um dos empreendedores chegou e falou, começou a fazer um monte de perguntas. Parou a reunião e começou a me perguntar, peraí, mas se o bandido pular, e se ele fizer isso, se ele fizer aquilo? Eu fui respondendo. Foram 15 minutos de perguntas e respostas. Eu estudei bastante o tema, né? Estava preparado. Aí teve uma hora que ele parou e o sócio dele virou para ele e falou assim, e aí, terminou? Ele falou, terminei. Aí ele fez assim, meus parabéns para mim. Eu falei, por quê? Fiquei até assustado. Cara, eu sou sócio desse cara tem 10 anos, ele sempre faz isso toda reunião, você é o primeiro cara que responde tudo. Eu ri, né? Falei, obrigado. Aí no final dessa reunião, essa pessoa chegou para mim e falou assim, olha, nós estamos construindo um condomínio na saída para Brasília, vai lá para você ver o que você pode fazer para a gente. As pessoas eram o pessoal da IBM, IBM Consultora que me deu o projeto, o sócio dele, o pessoal da Tropical Imóveis, quem falou isso era o Paulinho da Tropical. Paulinho da Tropical. E aí eu fui lá, quando eu cheguei, só que eu andava de jog, então eu tive que pedir pro meu primo, pelo amor de Deus, me empresta seu carro, porque eu vou passar vergonha se eu chegar lá na jog. Ele me emprestou o carro dele, não bastava só usar a motinha dele, me emprestou o carro, fui lá e vi ser colocado o primeiro tijolo no Aldeia do Vale.
Bom, aí eu fiz o projeto de segurança eletrônica para o Aldeia do Vale e me chamaram para uma reunião, eu sentei, tinham 5 pessoas lá, os empreendedores com o arquiteto, e era o primeiro empreendimento horizontal que eles estavam fazendo, o primeiro condomínio horizontal que eles estavam fazendo. E eu olhei o projeto, e eles estavam discutindo e pediram para eu esperar para falar da segurança. Só que eu vi o que para mim me parecia um erro gritante da portaria. Como ela estava projetada, facilitaria para que o bandido se escondesse, ninguém visse e ele conseguiria entrar. E eu pedi a palavra, falei, olha, posso dar uma sugestão? Olha, aqui do jeito que vocês estão fazendo, o bandido pode entrar por aqui, tem um ponto cego ali, tem isso, podia modificar. Eles olharam para mim, aí falaram assim, você vai fazer o que amanhã às 10 horas da manhã? Eu falei, não, eu tinha faculdade, né? Eu ainda estava fazendo direito. Não, tá tudo bem. Não, volta aqui amanhã às 10 horas da manhã. Então eles nem viram o meu projeto. E comecei a trocar ideias com eles sobre o que eu estava vendo ali pela minha percepção de segurança. E eles acharam aquilo muito interessante. Então, com isso, eu comecei a me inteirar daquele time ali do Aldeia do Vale. Até que chegou um momento em que o Aldeia foi ser inaugurado e eu estava tão integrado ali naquela questão que eles precisavam montar a equipe de segurança humana deles. E aí eles me fizeram um convite, você não quer ser o nosso gerente de segurança? Monta a equipe. Eu falei, não, perfeito. Contratei o pessoal, só que não era uma segurança regular. Eu contratava o pessoal e estava errado. Eu cheguei para eles e falei, olha, da forma como está não pode ser. Ou eles se tornam uma segurança orgânica, ou tem que ser uma segurança terceirizada. A Polícia Federal tem que aprovar. E na época eu estava assim, não se preocupa não, vamos nessa, vamos indo. E o que aconteceu? Em determinado momento, isso já em 1997, né, quando o condomínio foi lançado, começou lá. E aí teve uma batida da Polícia Federal em outro condomínio aqui em Goiânia, né, que eram Jardins, que o primeiro Jardim estava sendo lançado também, e deu um problema, saiu no Popular, porque também estava irregular a segurança. Eu cheguei para eles e mostrei, falei, gente, ó, isso aqui não pode, vocês têm que contratar uma empresa terceirizada, não dá para fazer como nós estamos fazendo. E eles pediram uns minutinhos para eu ficar fora da sala e me chamaram. Aí falaram, olha, nosso negócio é vender lote, o seu negócio é fazer segurança. Já tinha um ano que eu estava gerenciando a segurança deles. Eles estavam gostando. Eles falaram, monta você empresa de segurança, que nós vamos ser clientes seus. E eles iam lançar logo depois o Granville. Então já tinha 2 condomínios para começar. E aí, diferente daquela ocasião em que eu encarei sem pensar, eu cheguei na cara e falei assim, não tem condição, não tem dinheiro para fazer isso. Porque tinha que ter 2 carros, a lei, a 7.102 de 1973, pregava à época, você tinha que ter 2 carros, uma sala forte, um imóvel, tudo direitinho. E assim, eu não tinha nada disso. Eu andava de jogue. Eu falei, não tem condição. Eles falaram, quanto que precisa para montar isso? Eu falei, tantos R$1.000. Eles fizeram uma conta, eles são muito, muito, muito bons de conta. E um diretor deles lá é fantástico. E aí fez a conta e falou o seguinte, falou, olha, se nós te emprestarmos o dinheiro para você abrir essa empresa e nós controlarmos as suas finanças, ou seja, tudo que a gente vai pagar para você, a gente sabe, eles sabiam que seria o lucro. E se a gente pegar 100% do lucro desse negócio, em 6 anos você paga, com juros de tanto, tal. Você topa? Aí eu falei, olha, lógico, nessa, né? E aí eles assim fizeram. A Tecnoguarda só existiu por causa do pessoal, do cliente, né, do Aldeia do Vale que acreditou, dos empreendedores do Aldeia do Vale que acreditaram em mim e me emprestaram dinheiro. E aí, a partir daí, eu comecei, então, a ter possibilidade, abrir empresa legalmente, vigilância, por isso tem a Tecnoguarda, começou aí, todo braço armado era a Tecnoguarda. A Tecnoseg continuou existindo com tudo que não era armado. E aí, o que eu tinha que pagar em 6 anos, conseguindo outros clientes, eu paguei em 6 meses. Então, graças a Deus, foi um sucesso. E com um detalhe importante, que eu acho que é legal contar isso. Quando eu comecei, eu fui no Sindesp, que hoje é o sindicato que eu sou presidente, para abrir lá a minha filiação. E haviam 6 grandes empresários sentados. E eles chegaram para mim e falaram, ó, vai ter uma licitação aí, você vai participar? Eu falei, não vou participar. Eu tenho por princípio, eu quero nunca trabalhar com serviço público, eu quero só me especializar no serviço privado. Os 6 riram, os 6. E um deles, que era o presidente à época, falou para mim, eu tinha 20 anos de idade naquela época, 21, virou para mim e falou assim, menino, em 6 meses você vai quebrar. Senão não existe não trabalhar para o Estado nesse negócio nosso. Eu falei, tá bom. Ao longo dos anos, os 6 que estavam sentados na mesa, todos eles quebraram, e eram empresas muito grandes, todos eles quebraram, e nós continuamos crescendo nesse princípio de só trabalhar com a iniciativa privada. E o que foi interessante nisso, que foi totalmente diferente? Imagina o seguinte, uma empresa muito pequenininha, como eu contei para vocês, quer dizer, eu fiz a pirâmide inversa. Eu comecei muito pequeno como empresa, mas trabalhando com um cliente muito grande. Muito grande. Então,
eu só tinha uma chance, que era beirar a perfeição. Se eu não conseguisse ser muito bom operacionalmente, o cliente nos trocaria assim, né? Muito rapidamente. Imagina um condomínio horizontal, nós sabemos que o Aldeia do Vale é maravilhoso como condomínio horizontal, sendo lançado, se tivesse uma falha de segurança, iria impactar em venda de lote, iria impactar em qualquer coisa e nós seríamos tirados imediatamente. E a Tecnoguarda está lá até hoje. Quer dizer, eu vendi a empresa em 2020, fiquei 25 anos com a empresa, depois eu vendi, né, saí oficialmente do mercado como empreendedor. A empresa continua lá justamente porque ela nasceu nessa concepção de excelência operacional. Se não tiver excelência operacional, não fica. E aí a Tecnoguarda cresceu para shopping centers, para a maioria dos condomínios horizontais, para grandes empreendimentos, para grandes indústrias e foi crescendo em outros estados também, baseado nesse princípio de qualidade na prestação de serviço. Ótimo. Ivan, isso é muito importante de ouvir. Eu vou falar como pessoa mesmo, eu, Marcos, porque hoje eu atuo como coordenador de segurança do Aldeia do Vale. E a sua imagem lá, ela repercute até hoje. Quem é o Ivan e o que o Ivan fez pelo Aldeia do Vale. E isso é muito importante. Isso é referência para mim como profissional da área. E você pode ter certeza absoluta que para várias pessoas que atuam e até quem não atua na área. Porque sabem da capacidade de empreendedorismo, de gestão do Ivan. Né? Isso é muito interessante. E como é que foi para você, no início desses anos, fazer a gestão do Aldeia do Vale? Porque é muito importante ressaltar a visão que você tinha da época. Né? Você viu o primeiro tijolo do Aldeia do Vale ser colocado e você já tinha uma visão de segurança muito além do seu tempo. Né? E por ordem de pergunta, eu te pergunto, o que você vê se naquela época, há quase 30 anos atrás, você tinha uma visão muito além do que seria segurança patrimonial e hoje, o que você vê para frente? O que será a segurança patrimonial e o que ela deve seguir como norte para atuar de forma muito eficaz? Essa é uma ótima pergunta. Só voltando um pouquinho no tempo para poder amarrar com isso que a gente está falando, quando eu comecei, então, e comecei a visitar clientes, eles olhavam para mim, eu era muito jovem, e falavam assim, não acreditavam nem que eu fosse dono da empresa, né? Falavam assim, seu pai é coronel, ele é delegado, ele é o quê? Porque à época, a maioria das pessoas que mexiam com segurança vinham, né, das forças policiais. E eu percebendo isso, o que eu fui fazer? Eu tinha que me especializar. Então, fui em São Paulo, fiz diversos cursos, mas não achei que não era o suficiente. Fui ver o que no mundo existia que desse uma certificação de segurança. E descobri que a ASIS, que é a American Society for Industrial Security, tem uma titulação, que é chamada CPP, em inglês CPP, que é Certified Protection Professional, ou seja, profissional de proteção certificado. Eles te dão uma bibliografia enorme, você tem que estudar ela. Na minha época era em inglês, hoje fazem espanhol, não sei se fazem português hoje, mas você tinha que fazer a prova e tirar mais de 80%, acertar, senão você não passava. Então eu fiz, me dediquei muito, e normalmente, à época, passava uma pessoa por ano. E no ano que eu fiz, realmente fui só eu que passei, e no ano seguinte foi só uma pessoa que passou, e assim foi, é bem difícil. Tinham lá 50 pessoas fazendo, passavam um. E isso me deu, então, uma visão muito grande. Nesse estudo que eu fiz, eu consegui ter uma visão à frente do tempo. Né? Então, quer dizer, consegui entender que a segurança ela é feita por pessoas, processos e tecnologia. Você tem que juntar tudo isso, né? Então, nós conseguimos criar, ao longo do tempo, serviços que não existiam aqui no estado de Goiás. A primeira empresa que instalou uma cerca elétrica fomos nós. A primeira empresa que fez o serviço de segurança canina fomos nós. Nós começamos nosso serviço de transporte de valores com carros leve. Todo mundo tinha carro forte, mas existia uma brecha na lei que nos permitia fazer transporte de valores de carro leve. Então, a Tecnoguarda começou a fazer isso aí, que é também inovador. Depois, nós passamos para o carro forte. Então, nós fomos sempre vendo o que poderia ser feito, o que o mercado precisava, o que o cliente precisava para poder fazer inovações. E hoje, chegando à sua pergunta, eu entendo que o futuro da segurança privada ela vai passar cada vez mais para você customizar o que o seu cliente precisa. Sabe aquele alfaiate que faz o terno perfeito, medido no seu corpo? É isso que o gestor de segurança precisa entender.
que não importa se ele tem um contrato ou se ele tem 100 contratos. Cada contrato que ele tiver é diferente, cada cliente é diferente. E não importa, vamos dizer, um gestor que trabalha só com hospitais. Um hospital vai ter uma necessidade de segurança diferente do outro e assim por diante. Então, ele precisa enxergar cada contrato como um indivíduo à parte, que ele tem uma necessidade específica, entende? Para poder atender aquela necessidade, e isso precisa ser feito. Com isso, e sabendo que ele precisa cada vez mais se esmerar em processos, treinar pessoas e investir em tecnologia que converse nesse meio do caminho, aí com certeza ele consegue seguir em frente. Porque muitas pessoas falavam o seguinte, mas a segurança privada tem de acabar, porque países que têm um baixo índice de criminalidade não têm segurança. Não é verdade. Os países de primeiro mundo investem em segurança privada justamente por isso. A grande diferença que eu vejo da segurança pública para a segurança privada é que um gestor de segurança pública ele tem que ser treinado para fazer a mesma coisa para todo mundo. Porque imagina um policial chegar para você e falar o seguinte, não, Marcos, eu vou te atender diferente do que eu atendo teu vizinho. Não pode. Ele tem que atender todo mundo igual. O gestor de segurança privada precisa entender que ele tem que ser o contrário. Ele tem que saber diagnosticar o que este cliente precisa entregar isso e o que aquele cliente precisa entregar aquilo também. E alertar o cliente como um bom profissional quando o cliente está pedindo a menos ou a mais do que precisa, entende? Às vezes, eu já tive clientes nossos que chegaram para mim, por exemplo, eu fui atender pessoalmente e apresentava um orçamento para ele com diversos itens e falava, nossa, seu orçamento está 3 vezes mais barato do que o teu concorrente. Eu falei, então deixa eu ver o que o concorrente está propondo. E mostrar para ele, você não precisa desse item por causa disso, você não precisa desse por causa disso. Aqui o que nós estamos te propondo é para isso, quer dizer, mostrar para o cliente, nem vender a mais nem a menos, vender preciso, ser um profissional honesto. Isso precisa acontecer com os nossos colegas que estão nessa área para que o cliente entenda, toda pessoa gosta disso, né? Quer comprar o que realmente precisa, nem a mais nem a menos. E aí o olho clínico bem treinado do consultor, do gestor, precisa acontecer para que esse projeto fique a cara e a necessidade do cliente. Entendi. Então, você quer dizer para mim que tanto o mero líder, eu falo mero líder pela relação hierárquica, até o gestor-presidente, o diretor de fato, ele tem que analisar a necessidade do cliente e se sentir o dono, porque, na verdade, a gente cuida de uma coisa como nossa quando a gente se sente dono. A verdade é essa, né? E eu sinto isso também como gestor, né? E vender não só o preço, mas o valor que aquele cliente precisa para tocar o seu negócio. Eu entendi o que você falou, já atuei na segurança pública também, e eu vejo essa diferença gritante. Na verdade, o profissional de segurança privada ele tem que estar muito perto do cliente para entender realmente o que ele precisa, entender o que se passa e entender o cliente do cliente, porque tem um público final que é atendido por aquele profissional, né? E, na verdade, o cliente, quando ele contrata um gestor de segurança privada, ele contrata para que aquela pessoa resolva os seus problemas, né? Resolva o problema sem gerar outro, ou se gerar, que saiba resolver, né? É muito importante isso que você está falando, porque é uma doutrina que a gente tem que seguir para atender os nossos clientes, para a parte da segurança patrimonial ter uma visão diferente e as pessoas entenderem. Porque muitas vezes se confundem a atuação da segurança privada para ser como a segurança pública, e na verdade não é. A gente tem uma lei que rege a profissão e, além disso tudo, tem aquela parte humana que é a parte que se aproxima do cliente. É isso que você está falando, né? E eu sofro isso muito na pele, eu sinto isso principalmente porque cada contrato tem sua especificidade. Um contrato de hospital é um, e até dentro dos contratos de hospitais, igual você falou, tem sua especificidade. E é importante essa capacidade de mexer com gente, né? Que a pessoa tem que ter para analisar cada local que ela está, para saber como ela vai atender, como ela vai se portar, e é muito importante. E em determinado momento a gente entende que você decidiu sair, né? E aí o que eu quero perguntar para você, em que momento, né, que você tomou essa decisão de sair e vender a empresa, e o que levou a isso e o que representa isso para você hoje? Como eu falei, quer dizer, eu sempre fui muito operacional, então eu por várias vezes vesti o uniforme. Eu fiz curso de vigilante, então eu tinha possibilidade de fazer isso. Eu ia com a minha equipe, ficava lá às 12 horas de serviço noturno com eles, ia instalar o alarme com a equipe de alarme, ia ver o que estava acontecendo. Nós criamos portaria remota, então eu ia junto para poder fazer o que se passava. E para manter a qualidade do serviço, eu fazia questão de conhecer os problemas
para poder administrá-los. É então, o olho do dono, né? então eu não fui aquele dono que falava assim, não, contratei você gerente, você se vira, não quero nem saber. Muito pelo contrário, eu falava, eu quero saber de tudo que está acontecendo. E pensa isso, então, 25 anos. Eu recebia tranquilamente aí umas 10 ligações por noite. Então, atendia, falava, entendia o que estava acontecendo para ver se estava tudo certo. Esse é meu perfil de ser. E você, acumulando isso por 25 anos, chega uma hora que você entende que já foi suficiente. Eu consegui começar uma empresa em que eu estava sozinho, com mais 3 funcionários. 5 anos depois, eu convidei meu pai para ser meu sócio. Meu pai entrou comigo na sociedade. E chegou um momento que meu pai já tinha uma idade em que ele falou que era aposentar e eu achei que seria interessante eu sair com ele. Sair no mesmo momento que ele fosse sair. E aí nós preparamos, então, a venda da empresa. E era uma empresa praticamente única nesse mercado nosso. Como eu falei, nenhum contrato público. Nós tínhamos a época da venda, mais de 4.500 clientes, mais de 3.500 colaboradores. Durante o nosso período aí de gestão da empresa, passaram mais de 20 mil pessoas que nós empregamos diretamente. Então, eu me senti satisfeito pelo que nós tínhamos construído, entende? Pelo que tinha realmente acontecido. E aí entendemos que, chegando neste momento, ou nós compraríamos outras empresas ou nós venderíamos a nossa. Porque lembra, por exemplo, alguns anos atrás, você via várias lojas, por exemplo, de drogarias, de farmácias diferentes. Hoje você tem redes enormes que controlam esse mercado. E assim é em todo o mercado. Na segurança começou esse movimento também. Então nós tínhamos 2 opções, ou crescer e continuar crescendo, ou entender que nosso momento tinha chegado, que tudo existe um ciclo na vida, e você precisa respeitar isso. E que ali seria o momento, então, de dar uma tranquilizada, parar um pouco e deixar, né, outros seguirem. Foi isso que aconteceu. Cara, muito interessante. E é importante ver toda a trajetória. Porque eu tive uma trajetória, você teve uma trajetória e pouco se sabe da trajetória do Ivan. Eu não sei se muitas pessoas sabem, eu, por exemplo, eu não sabia de toda a história. E isso é muito importante. E aí entrou o Sindesp, né, na sua vida. E o que que o sindicato patronal... Vamos falar agora para a parte da vigilância, né? Uhum. O que que o sindicato patronal faz para o vigilante? Como que ele atua? Né? E o que que o vigilante e o público em geral não vê? O que que é o Sindesp e o que que você hoje faz lá? Perfeito. O Sindesp, então, é o Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado de Goiás. O Sindesp, ele congrega todas as empresas de segurança patronal. E nós negociamos, uma das coisas principais que acontecem todo ano é a negociação coletiva com os sindicatos laborais da vigilância. São 6 sindicatos laborais da vigilância. E nós sentamos, então, para definir as regras do mercado. Quanto que o vigilante vai ganhar, quais são as obrigações das empresas para com os vigilantes, o que as empresas podem ou não podem fazer, o que os profissionais podem ou não podem fazer, tudo isso é conversado. E por que eu entrei no sindicato? Isso é interessante, porque eu estava à margem, não estava cuidando da minha empresa ali, do meu negócio, de repente veio uma convenção coletiva, muitos anos atrás, que aumentava o salário em 25%, uma loucura para a época, coisa assim, astronômica. E nós estamos falando isso antes de ter a periculosidade, que aumentou em 30%, bem antes. E eu fui entender o que estava acontecendo e descobri que o presidente, à época, tinha muitos contratos públicos. Então, o contrato público você passa mais tranquilo. Você chega com a convenção coletiva, o ente público paga tranquilo. Agora, o contrato privado, não. E aí, aquilo lá foi um terror para a gente, uma negociação super difícil. E eu entendi que, então, que eu tinha que estar sentado à mesa para poder trazer o lado das empresas que trabalhavam com contratos privados. Quando eu cheguei para pedir isso, a diretoria do sindicato à época falou, não, você negocia, é difícil demais negociar, você negocia porque é muito complicado, você vai ver, você vai se arrepender, é difícil, é isso, aquilo, aquilo outro. Realmente, o primeiro ano de negociação nossa, chegou a ter uma ameaça de greve, eu e as advogadas do sindicato patronal tivemos que sair escoltados do prédio do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, porque havia ameaça de morte contra a gente. Mas conseguimos, ao longo do tempo, mostrar que nós estávamos ali de forma ética, para a gente poder conversar, para colocar tudo tranquilo. E hoje nós temos uma relação muito respeitosa e profissional com todos os presidentes laborais, com toda a classe. E isso acabou permitindo que, mesmo depois de eu ter vendido a empresa, eu não tenha saído, eu tenha sido reconduzido ao mandato de presidente do sindicato no estado de Goiás e também de vice-presidente da federação nossa, aqui para cuidar de toda a região centro-oeste, em nome da federação, por causa desse zelo que a gente teve aí nessa negociação, nessa conversa toda e acabou dando certo. Então, a convenção coletiva, vamos dizer assim, para quem não conhece, é
a carta magna, é como se fosse a Constituição, né, a lei que rege as relações de trabalho patrão e empregado. E precisa ser muito bem escrita e muito bem cuidada. Hoje, a nossa convenção coletiva ela é modelo, tanto do lado patronal quanto do lado laboral, para os outros estados do Brasil, que nós conseguimos construir a quatro mãos, né, o sindicato patronal e laboral. Isso vale como de exemplo para muitos estados do Brasil. Entendi, Ivan. Isso diz muito sobre a sua capacidade de colocar a cabeça realmente em todo empreendimento, todo planejamento de qualquer projeto que você inclui, né? Que você se inclui. E eu queria te perguntar uma coisa, disso, né? Da parte do Sindesp, de toda essa relação que todo ano acontece, o que o vigilante não sabe? Né? Essa informação é mais para o vigilante. O vigilante que ele, né, realmente não sabe de nada. O que é que realmente ele não sabe, que ele deveria saber? O que é importante que ele saiba, que ele se intere para ele ter conhecimento até da profissão que ele atua, né? E o que rege a profissão dele, os sindicatos, a legislação, a parte seca da legislação, que pouco se fala, mas que é importante o profissional saber, até porque toda área, toda profissão que é regularizada, que é regulamentada, é importante que o profissional saiba, né, da parte legislativa da profissão dele. E o que hoje o vigilante realmente tem que saber que hoje ele não sabe? Boa questão. Eu vou falar primeiro do estado de Goiás, que é onde a gente faz a convenção coletiva, para depois a gente trazer a nível nacional, porque com certeza muitas pessoas estão nos vendo, podem ser de outros estados e vai interessar eles também. Falando aqui primeiro do estado de Goiás, a nossa convenção coletiva traz vantagens muito importantes para os trabalhadores. Existe um instituto chamado IAFAS, que é um instituto que as empresas pagam um valor por mês para ele existir, e ele existe para quê? Para atender os nossos vigilantes, para atender os nossos profissionais. Então, lá no IAFAS existem cursos gratuitos de diversas áreas para a formação do profissional. O vigilante pode ir no IAFAS e se inscrever e fazer esse curso gratuitamente. Existem diversos atendimentos no IAFAS para o profissional, para o vigilante e para a família dele, como atendimento psicológico, atendimento médico, entende? Atendimento, toda a parte de medicina do trabalho pode ser feita no IAFAS também. Em breve vai começar, inclusive, atendimento odontológico sem custo nenhum para o vigilante. O IAFAS traz, para você ter uma ideia, que está na convenção coletiva, e o IAFAS traz isso, o vigilante, por exemplo, que vai ser pai, vai ser mãe, uma sexta natalidade para o seu filho, entende? Hoje, a convenção coletiva reza que se uma fatalidade acontecer e um vigilante vier a óbito, tem o custo do funeral dele bancado pelo seguro de vida. Mas e se um parente de primeiro grau dele vier a falecer? Isso não está na convenção. O IAFAS banca isso. O IAFAS, então, tem condição de trazer muitos benefícios para aqueles que vão lá buscar, entende? Nós temos centenas de pessoas que são atendidas todo mês. Mas é importante esse veículo de comunicação para a gente alertar os vigilantes de Goiânia para ver se a empresa que eles trabalham está em dias com o IAFAS. É só procurar o instituto. Fica ali na Rua dos Bombeiros, no setor Serrinha. Pode ir lá, ou também na Rua 94A. São os dois locais, no setor sul, os dois locais onde o IAFAS funciona. Excelente, uma informação que realmente nem eu sabia, muito importante. Mas agora a gente teve uma mudança muito recente na lei, na nossa Carta Magna, que foi uma alteração na lei da vigilância, que anteriormente 7.102 e agora 14.967 de 2024. E o que a nova lei mudou e o que ela representa na prática para o setor? Bom, mudou muita coisa. Entenda o seguinte, quando a Lei 7.102 surgiu em 1983, a segurança privada no Brasil basicamente era para bancos. Tanto que se você tiver curiosidade de ler a 7.102, ela fala muito de segurança bancária. Então ela trazia as regras para uma empresa de segurança, uma vigilância terceirizada, uma empresa de vigilância orgânica e só, basicamente. No decorrer do tempo, muitas coisas surgiram novas, porque o fato antecede a lei. Primeiro vem o fato, depois vem uma lei para poder, né, cuidar daquele fato. E o que aconteceu de 83 para cá? Surgiram empresas de segurança eletrônica, surgiu a figura do gestor de segurança privada, surgiram diversos serviços de segurança diferenciados em portos, aeroportos, presídios, de muitas coisas diferentes. Então, por muitos anos, ficou-se a discussão de como fazer esse novo Estatuto da Segurança Privada. A FenaViст, da qual eu faço parte, né, como vice-presidente, ela teve um papel de muito destaque nessa discussão. E em 2024, então, foi promulgada essa nova lei, e que essa lei está dando
um prazo para que as empresas que ainda não estão adequadas se adequem. Então, a primeira coisa importante que todo mundo deve saber é, por exemplo, uma empresa de segurança eletrônica de alarme, ela praticamente não tinha ninguém que a coordenava. Agora ela vai estar sob a coordenação da Polícia Federal, da mesma forma que as empresas de vigilância já o são. O gestor de segurança privada agora é obrigatório, em determinadas condições, que se contrate um gestor de segurança que é autorizado pela Polícia Federal para fazer o projeto de segurança de determinados locais, entende? Instituições bancárias, de locais mais específicos, de grandes eventos, por exemplo. Então, você tem uma mudança legislativa. Agora, um ponto muito importante, que o que acontecia antigamente? A Polícia Federal ia fiscalizar uma empresa irregular de segurança e muitas vezes não conseguia obter grande êxito naquela fiscalização, porque a própria Justiça entendia que a lei antiga, 7.102, deixava muito claro que a Polícia Federal só poderia fiscalizar empresas regulares. Olha que loucura, só as empresas regulares. Agora, essa nova lei deixa claro que o universo da segurança privada é de responsabilidade da Polícia Federal, seja empresa regular ou principalmente se for alguém irregular. E o mais interessante é que agora o contratante pode ser apenado com penas administrativas, ou seja, multas, advertências da Polícia Federal. Então, vamos dizer, por exemplo, um síndico de um condomínio, se ele contratar uma empresa irregular de segurança, um serviço que não está autorizado, o condomínio pode responder administrativamente por isso, pagando multas e tendo um transtorno enorme, entende? Então, agora, a sociedade civil como um todo precisa observar quem que está contratando. Aquela empresa é uma empresa regular, aquele profissional realmente é um vigilante, ele está ligado a uma empresa, que o vigilante sozinho não pode prestar o serviço, ele tem que estar ligado a uma empresa. Então, aquilo que a gente vê muito por aí, que tem escrito aqui, sim, apoio, segurança ou prevenção de perdas, que se eles estiverem fazendo o trabalho de um vigilante ou de um gestor de segurança, eles precisam estar de acordo com a lei, porque se não estiverem, a Polícia Federal vai fiscalizar e vai efetivamente aplicar as penas da lei para aquelas pessoas que estão irregulares. Isso acontece de fato, até porque recentemente, eu falo da semana passada, a Polícia Federal esteve no Aldeia do Vale para fiscalizar, e eles estão fiscalizando tudo e de forma muito mais rigorosa. E isso é importante também que o vigilante saiba, e muito mais importante também para o gestor, né, que faz a administração desse empreendimento, desse local onde o contrato ele está acontecendo ali, o serviço de vigilância, né? E, Ivan, eu queria te perguntar aqui agora sobre a Finavist, né? O que mudou na prática, você sendo vice-presidente, né, da Finavist, que é uma federação, é um órgão nacional, né? O que mudou para você e o que representa de fato, assim como eu te perguntei sobre o Sindesp, o que a gente deve saber que nós não sabemos sobre a Finavist? A Finavist é a Federação Nacional das Empresas de Segurança Privada. Então, entenda a pirâmide sindical da seguinte forma: embaixo estão as empresas, acima os sindicatos nos estados e na ponta a Federação Nacional. E é muito interessante, para mim foi muito rico estar na Finavist em termos de conhecimento, porque eu passei a conhecer os outros presidentes de sindicato dos outros estados, conhecer a realidade de outros estados brasileiros. A Finavist faz um trabalho de ter os encontros regionais. Então, nós já tivemos encontros regionais das empresas de segurança do Centro-Oeste, do Sudeste, Nordeste, Norte, Sul, e aí nós vamos até essas regiões e entendemos o que está acontecendo. E mais interessante ainda, eu tive a oportunidade de visitar mais de 10 países pela Finavist para discutir a segurança privada nestes países. Fui em países como África do Sul, Rússia, Estados Unidos, Colômbia. Então, nós tivemos a oportunidade de ver na Espanha, Portugal, de entender como a segurança privada funciona em outros locais do mundo. Com isso, foi muito rico para que a gente pudesse trazer experiências que são bem-sucedidas para sugerir aqui, até mesmo para o legislador que fez a nova lei, nós tivemos alguns pontos que nós pudemos trazer e discutir no Congresso Nacional para que fossem colocados nessa nova lei, no novo Estatuto da Segurança Privada, e trazer também para a realidade dos estados, das empresas. Isso foi muito útil. Então, quando a gente... E até é interessante, porque nos outros países, as outras entidades que têm também nacionais, elas começaram a admirar esse trabalho do Brasil, de ir até um outro país para entender essa realidade. A Finavist, por exemplo, a partir da Finavist nasceu a Federação Mundial de Segurança. Hoje existe uma Federação Mundial, ela é reconhecida pela ONU e nasceu justamente da Finavist. Quem a preside hoje é um ex-presidente da Finavist, que é o Jefferson. Ele é
presidente hoje da Federação Mundial de Segurança. Nós, inclusive, tivemos um encontro em São Paulo, neste ano, alguns meses atrás, em que pessoas de diversos locais do mundo vieram discutir segurança privada como um todo. Cara, muito interessante. E agora a gente vai falar um pouco sobre a Câmara Consultiva da Polícia Federal, na qual você também é membro. O que que é realmente, né, essa Câmara Consultiva, e qual que é o papel da Polícia Federal hoje, né? A gente já falou anteriormente que é o papel de fiscalizador, mas o que também que nós não sabemos, o que o gestor não sabe, o que que o vigilante não sabe sobre a Câmara, sobre a PF, né, para a gente estar bem mais informado. A Polícia Federal, desde a lei passada, desde 1983, é realmente o ente governamental que cuida e fiscaliza as empresas de segurança privada, que cuida e fiscaliza do profissional de segurança privada, do vigilante, né, do gestor de segurança. É ela que traça normas a partir das portarias que edita, dos detalhes de como isso deve acontecer. Então, a Câmara Consultiva de Assuntos de Segurança Privada, CECASP, é um ambiente muito importante para que nós possamos participar, e lá é uma Câmara multilateral. Então, o que acontece? A Polícia Federal preside, ela chama uma pessoa de cada um desses segmentos que eu vou citar, dos profissionais, ou seja, dos vigilantes, das empresas de transporte de valores, das empresas de segurança, que no caso é a FenaVist, agora entrou as empresas de segurança eletrônica, a ABSEG entrou lá, a OCB, que faz parte, as cooperativas de crédito, entende? Anteriormente, na lei antiga, nós tínhamos ainda o Exército, tínhamos os seguros que participavam também. Então, quer dizer, todos os entes que são ligados ao mercado de segurança privada têm um assento lá. Eu sou a pessoa há 12 anos que representa todas as empresas de segurança privada do Brasil na Câmara Consultiva de Assuntos de Segurança Privada. E a Polícia Federal traz informações para a gente, antes, por exemplo, de editar uma portaria, para que a gente possa discutir e sugerir à Polícia Federal. Lógico que a Polícia Federal é autônoma, ela pode decidir como quiser, mas ela nos ouve. E, da mesma forma, nós levamos demandas que nós percebemos no Brasil inteiro, das empresas, no caso da Federação dos Trabalhadores, também dos trabalhadores, assim por diante, para que a Polícia Federal entenda o que está acontecendo neste mercado. Nós temos lá também o assento, as empresas de curso de formação de vigilante estão lá presentes também. Então, isso dá um debate muito rico e muito importante, porque nós temos um contato direto com os delegados da Polícia Federal, que, a partir deles ali de Brasília, mandarão as informações a cada DELESP, que é a Delegacia de Segurança Privada de cada estado. Eles fazem os encontros, muitas vezes nos chamam, a gente vai, a gente participa, como, no meu caso, representando as empresas de segurança, e cada um representando os seus segmentos, para a gente poder discutir, debater e trazer informações e levar informações também. Entendi. Ivan, e onde hoje o empresário, a pessoa que ela quer contratar uma empresa de segurança privada para o seu empreendimento, o próprio profissional da área, ele encontra isso para obter mais informação, para ele estudar e ele obter mais conhecimento sobre o assunto, sobre a Câmara Consultiva, sobre o Sindesp, sobre toda a parte de órgão de legislação da parte da segurança. Qual que é o caminho para ele consultar, para ele se entender? Foi uma ótima pergunta, porque existem empresas que parecem legais e não são. Então, é muito importante que a pessoa que vai contratar uma empresa de segurança saiba se essa empresa é legal ou não. Ela tem dois caminhos, principalmente. Ela pode consultar a própria Polícia Federal na DELESP, na Delegacia de Segurança Privada, que tem essa relação, ou pode também consultar o sindicato de cada estado, que no caso de Goiás é o Sindesp. Eu passei para o pessoal da produção, eles vão colocar aqui embaixo o telefone do Sindesp, que está à disposição, o nosso e-mail também, para que as pessoas possam fazer essa consulta e ir lá saberem se essa empresa que ele está negociando é regular ou não. Mas eu daria uma sugestão também para quem quer contratar uma empresa de segurança. Eu acho muito importante a pessoa conhecer a sede da empresa que vai contratar. Ela precisa entender, sabe aquele feeling quando você vai no lugar e fala, não, isso aqui está organizado, está direitinho, estou vendo que aqui é um local seguro. Ele precisa ter essa sensação de quem ele vai contratar. E a maioria dos contratantes contratam por causa do papel bonito que está ali, o folder, a propaganda que ele viu no Instagram, tal, mas ele não presta atenção no que ele está contratando. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pegar naturalmente as referências, né? Pedir referência, quem essa empresa presta serviço, aonde, ligar para os outros gestores, perguntar, olha, essa empresa presta serviço para você, está satisfeito, como é que está? E o terceiro item, muito importante, conversar com os trabalhadores dessa empresa. Porque, infelizmente, existem empresas que atrasam salário,
que não estão legalizadas, que eu falei do IAFAS mais cedo, por exemplo, que não pagam IAFAS, então o trabalhador não tem direito a todos esses benefícios que eu falei. E se o gestor tiver curiosidade de conversar com um vigilante, conversar com alguém dessa empresa, em pouco tempo, com certeza as pessoas vão dizer, o cara é uma ótima empresa, gosto mais de estar aqui, estou super feliz, é isso que ele tem que contratar. Ou se ele encontra alguém que fala, não, olha, não paga, não recebe, é péssimo, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, ele tem que fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada para saber se aquele trabalhador, só aquele não está satisfeito, ou se isso é algo que todos os outros vão dizer da mesma forma, aí não é uma empresa que ele deve contratar. Ivan, e para o profissional da vigilância? Onde que ele deve procurar também? Ou se é o mesmo caminho para ele saber se aquela empresa ela é uma empresa segura para ele se empregar? O profissional da vigilância, quando ele ingressa nesse mercado, ele obrigatoriamente tem que fazer, se for vigilante, o curso de formação de vigilantes. Então, nós estamos falando de muitas horas que ele vai ficar ali sentado com colegas e que ele pode, por exemplo, perguntar para o pessoal que vai fazer a reciclagem, né? Que já é vigilante e está só fazendo a reciclagem. Muitas vezes ele vai saber daquele colega como é essa empresa que ele está pensando em ir, né? Se é uma empresa boa, se não é, o que acontece. Então, ali mesmo no curso de formação já é um bom caminho para que ele conheça. E aí ele consegue ver no mercado onde essa empresa está, quais são os clientes que contratam essa empresa. Esse tipo de local que eu gostaria de trabalhar, ele tem que fazer um pouco desse... É importante que o profissional escolha a empresa também, né? Não só a empresa escolher o profissional. Enquanto eu estava na Tecnoguard, nós recebemos muitos currículos que a pessoa falava, eu só quero se for trabalhar aqui, não quero ir para outra empresa. Então isso até a gente valorizava bastante à época. Né, que havia um profissional que queria realmente estar na Tecnoguarda, queria começar a trabalhar ali, gostava daquela filosofia que a gente colocava de qualidade. Também tinha profissionais que falavam, não, Deus me livre, não quero não. Eu quero uma empresa que eu vou dormir a noite toda, ninguém vai me incomodar. Não era a Tecnoguarda, ele ia para outra. E, eventualmente tem uma ou outra que não está nem aí, isso o cara vai, como é que ele vai fazer? Mas no mercado, a época que eu era proprietário da empresa, as pessoas sabiam que ia para ali para aprender, para trabalhar, para se desenvolver e com possibilidade de crescimento. Felizmente, ao longo do tempo, nós tivemos boas histórias de pessoas que começaram na profissão e cresceram, e hoje um deles é diretor da empresa. Ótimo. Ivan, antes de uma pergunta muito importante para a gente contar sobre história, eu quero que a gente termine essa parte mais sobre a parte patronal. Como que você vê o mercado dentro do estado de Goiás, na parte de segurança privada e principalmente depois da mudança da lei para a parte de segurança eletrônica? Como que você vê o mercado e como que você acha que essas empresas devem se adequar para atender melhor o mercado aqui no estado? Eu entendo que o mercado de vigilância está muito profissionalizado, até porque, como desde 83 a própria Polícia Federal fiscaliza, as empresas têm que andar muito corretas, porque senão elas são apenadas pela Polícia Federal. Então você tem um degrau muito grande entre o mercado de vigilância, de escolta armada, de transporte de valores e de segurança dignitária, estão todos nessa faixa, e você tem uma oscilação muito grande no mercado de segurança eletrônica, entende? Porque não havia, antes dessa nova lei, uma regra de entrada. Qualquer um poderia começar uma empresa de alarme e ela ir de qualquer jeito, ou de controle de acesso e assim por diante. Hoje, com o advento da nova lei, isso vai mudar, entende? Então, tende a fazer com que haja uma uniformização maior desse mercado de segurança eletrônica por causa dessa obrigatoriedade de cumprir regras e preceitos muito rígidos que vêm com a lei. Perfeito. Vamos contar um pouco histórias. Eu quero saber de você se você sabe de alguma história marcante, principalmente na sua carreira, de alguém que não tinha pretensão alguma de iniciar ou permanecer na área da segurança privada e, na verdade, ela continuou e ela hoje é uma pessoa muito bem-sucedida e que, graças à carreira dela, isso proporcionou esse status para ela. Você conhece alguma história? Conheço várias, mas eu posso citar aqui para você rapidamente duas que eu acho muito especiais. No comecinho do Aldeia do Vale, vamos falar do Aldeia do Vale. Quando o Aldeia do Vale começou, ainda não havia nenhum morador lá, nós fazíamos só a vigilância então, da obra, né? Nós tínhamos um turno, são 4 turnos, 12 por 36, né? Então 2 turnos de dia, um dia sim, dia não, e 2 turnos à noite, noite sim, noite não. Havia um turno da noite, e em cada um desses turnos nós tínhamos o coordenador de turno, o chefe de turno. E havia um turno da noite que o coordenador chegou para mim e falou, pelo amor de Deus, eu tenho um vigilante aqui que a equipe só trabalha quando ele quer trabalhar. Porque ele não quer ser vigilante, o plano dele é ser técnico de segurança do trabalho, ele está terminando o curso dele de técnico de segurança do trabalho, o foco dele é esse. Então, tem dia que ele chega aqui e fala assim, não, hoje ninguém trabalha. E o pessoal não queria trabalhar, porque ele tinha um poder assim de ascensão sobre os outros que era fantástico.
E o dia que ele chegava assim e falava, gente, hoje eu vim com gás pra gente trabalhar. Todo mundo trabalhava melhor que os outros turnos. E o chefe de turno pediu para mim, pelo amor de Deus, demite esse cara. Não dá para ficar com ele, não dá. E eu fui entender aquela situação, fui observar e vi que era realmente isso. Ele tinha uma liderança fantástica. E o chefe de turno foi pedindo, pelo amor de Deus, tira esse cara daqui. E eu fui conversar com ele. Falei, me conta um pouquinho da sua história. Ele falou, não, esse negócio de vigilância não é para mim, eu não quero, eu vou ser técnico de segurança do trabalho, estou quase terminando e tal. Então, por que você está aqui? Não, e para mim, ser vigilante é só temporário. Eu vou ficar só um pouquinho e depois eu vou sair. E eu abri o jogo para ele. Falei, olha, eu tenho um dilema e você vai me ajudar a resolver esse dilema. Ele falou, qual o seu dilema? Eu falei, eu tenho que decidir hoje. Ou eu te demito, ou eu te promovo. Ele assustou, falou, como assim? Eu falei, porque você é bom demais. Ou você é ruim demais. Eu contei para ele, falei, o dia que você não quer trabalhar, ninguém trabalha. O dia que você quer trabalhar, todo mundo trabalha bem demais. Então, eu preciso entender. Se você vai querer trabalhar, se você for ficar aqui, eu preciso que você dê a sua palavra de honra que você vai trabalhar direito. Por que eu quero te promover? Porque eu vi o potencial de líder que você tem. Se você topar, você vira um líder nosso aqui. Ele olhou para mim nos meus olhos e falou assim, você nunca mais vai ter problema comigo. E esse cara virou assim um espetáculo. O melhor chefe de turno que nós tivemos. Depois ele foi promovido a gerente operacional da Tecnoguarda, ficou muitos anos conosco, eu nunca vi ninguém trabalhar operacionalmente tão bem quanto ele. Ele chama Alessandro Lima, trabalhou comigo muito tempo, depois ele saiu e criou uma empresa de locação de cães. Quem é do mercado aqui de Goiânia conhece ele, profissional assim fantástico e cumpriu a promessa dele. Quando ele falou para mim assim, nunca mais vai ter problema comigo, eu só tive boas satisfações de tê-lo ao meu lado. É uma pessoa assim que eu digo para você, fantástico, entende? E foi aquela oportunidade, quer dizer, de eu chegar para ele e falar, cara, escolhe. Ou que lado você quer? E ele escolheu o lado bom, graças a Deus, e se desenvolveu muito bem, cresceu demais e foi fantástico. Um outro profissional que eu gostaria de contar a história aqui rapidamente, coincidentemente também do Aldeia do Vale, que o Aldeia do Vale é um posto muito grande, então tinha muita gente. Muitos anos atrás, eu estava no monitoramento do Aldeia do Vale, e aí um profissional me chamou, era no período da noite ainda, me lembro bem. Ele olhou para mim e falou, chefe, posso falar contigo? Eu falei, claro. Ele falou, eu quero uma chance para crescer. Eu falei, você quer mesmo? Ele falou, quero. Eu falei, então tá bom. Aí eu tinha um problema para resolver, eu chamei ele, falei, cuida disso aqui. E ele desempenhou muito bem a tarefa. E a partir disso eu comecei a dar missões para ele. Ele foi cumprindo, ele saiu do monitoramento, ele foi para a nossa sede, ele virou coordenador, supervisor, depois virou coordenador. Aí um dia ele falou para mim, olha, meu sonho é fazer uma faculdade. Eu falei, faz. E aí ele passou um tempo, ele não fez. Eu falei, e aí a faculdade? Ele falou, não entrei ainda. Passou mais um tempo, e aí a faculdade? Não entrei. Eu falei, o que falta para você entrar? Ele falou, não, vou entrar. Fez o curso de Direito, ele foi o orador da turma dele, e hoje ele é diretor jurídico da Tecnoguarda. O nome dele é Deusdete, é um profissional assim maravilhoso, que eu indico assim como história de vida, que realmente foi alguém que pediu uma chance para crescer, a chance foi dada e ele sempre honrou muito. E eu digo para todos que estão nos vendo, principalmente o pessoal que trabalha aí em grandes equipes, existe muito espaço para crescer. A pessoa precisa correr atrás, aproveitar a oportunidade. E eu digo aqui uma palavra que não é minha, é do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedi, obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, não adianta você querer crescer e não dizer para ninguém que você quer. Então diga para a sua empresa, para o seu gerente. Às vezes vão desdenhar de você, vão falar que não tem jeito. Não acredita nisso, acredite no seu potencial, invista no seu treinamento, invista na sua capacidade, acredite em você e com certeza é aquela história, o que a gente planta, a gente colhe. Plante boas oportunidades, seja honrado que você com certeza vai colher bons frutos. Perfeito. Isso é um exemplo muito importante e é muito certo. E aconteceu comigo, a gente falou há pouco. Eu comecei como atendente de lanchonete da rodoviária, depois pedi uma oportunidade no guarda-volumes da rodoviária, depois eu fui como auxiliar operacional da rodoviária, me tornei porteiro, vigilante líder, inspetor, supervisor e cheguei à coordenação. E eu não sou o coordenador, eu estou o coordenador, porque a gente acaba que não esquece toda essa trajetória nossa. E isso que você falou, eu vivi muito na pele, Ivan, que é sempre buscar, sempre trabalhar além do que era determinado para mim, né? Sempre que eu tive uma ascensão na parte da minha carreira, sempre foi porque eu fiz algo que não estava previsto, algo que eu via que tinha que ser feito e mais ninguém via. E isso me trouxe bons frutos.
né? Então eu encontrei pessoas boas e eu tive muita sorte. Eu costumo falar que a sorte é a oportunidade, mas a preparação. E a preparação, muitas vezes, e quase que exclusivamente depende de você. Buscar o que que você quer, trilhar um caminho, e isso é muito interessante. E, Ivan, eu queria perguntar para você, o que que diferencia um profissional que ele vai ascender para um profissional que ele vai estagnar? Essa pergunta é muito importante e eu quero que você responda com muita franqueza. O que que diferencia o vigilante que ele vai ascender para o vigilante que ele não vai ascender? O esforço próprio, em primeiro lugar, quer dizer, a pessoa precisa querer mais, querer trabalhar, fazer as coisas bem feitas. Você falou um negócio muito importante. Quando o profissional faz além do que se espera dele, é o caminho para a ascensão. Entende? É o caminho certo para poder funcionar. Além disso, ele precisa somar com o quê? Com conhecimento. Então, fazer curso. Hoje, a internet traz para a gente ferramentas fantásticas e muitas vezes gratuitas de conhecimento. Né? O profissional pode começar a conhecer mais, como nós estamos vendo aqui. Tenho certeza que quem está nesse podcast até agora são pessoas que querem crescer, são pessoas que querem se desenvolver. Então, precisa ter essa vontade e colocar a vontade em prática. As 24 horas do dia são iguais para todos nós. O que diferencia é o que cada um de nós faz dessas horas. Entende? Aí que está o segredo do sucesso. Aí que está a oportunidade. E agarrar a oportunidade, acreditar em você mesmo. Entende? Acreditar em si, seu potencial, fazer. Eu acredito muito no seguinte: cada profissional tem que ser empresário de si mesmo. Entende? Tem que saber se vender no bom sentido, quer dizer, mostrar o conhecimento que tem, mostrar as coisas que consegue fazer, se especializar, né? Buscar estar cercado num ambiente produtivo, sadio, com boas pessoas e saber a hora de sair. Às vezes está numa empresa ou num local que não é legal. Tem que saber recuar, falar, cara, aqui não dá para mim, eu vou procurar um outro local que seja melhor, uma outra empresa que seja melhor, um outro cliente que seja melhor. Então, tem que saber dizer não e saber dizer sim na hora certa. Ivan, e por último, e não menos importante, a gente fala da parte de gestão. As pessoas que querem ascender, a que a gente acabou de falar, para a parte de gestão, progredir na carreira, o que que diferencia um bom gestor de um mau gestor? O que que diferencia um gestor centralizador para um gestor descentralizador? Né? E o que que ele deve ter com a equipe e o que que ele deve ter também com o cliente para tornar aquela interface de segurança mais saudável? Eu não acredito num gestor que não conhece os detalhes do que ele está gerindo. Então, um bom gestor ele precisa ir a fundo, estar com a equipe, vivenciar aquilo que a equipe vivencia. Quais são as dificuldades? Quer dizer, se ele trabalha durante o dia, ele tirar várias noites para estar com a equipe da noite, para entender o que está acontecendo. Conhecer cada profissional, conhecer as dificuldades, estar à frente. A equipe valoriza aquele profissional, aquele gestor que bate no peito quando tem um problema, fala, cara, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui para o que deve é. Vou te contar um caso. Houve uma fake news uma vez, num grande condomínio que a gente fazia a segurança, em que falaram que um pedido de iFood, a pessoa tinha chamado o entregador por nomes racistas. E aquilo foi uma comoção. Né? Os entregadores falaram que invadiu o condomínio, ia ser um problema, que ia dar, mas centenas de motociclistas tentaram de fato invadir o condomínio. Quando a gente viu isso, o que nós fizemos imediatamente? Pedimos, lógico, apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar deu apoio, mas ficou na retaguarda. Toda a frente era composta por nossa equipe de segurança. E quem estava à frente de todos eles era eu. Eu estava lá. Como dono da empresa, mas eu estava lá. Então, quando o profissional via aquilo, ele entendia que se naquela ocasião, o superior hierárquico dele, máximo, estava ali e estava coordenando, cara, esse cara vai entender e vai somar junto. Ou seja, se tem uma guerra, o general tem que ir para a guerra. Ele não pode ficar na central de comando dando ordem. Isso aí não vale. Ele tem que estar à frente, ele tem que estar entendendo o problema, ele tem que estar junto com a equipe. Só para contar o final dessa história, deu tudo certo, graças a Deus. Nenhum motociclista invadiu, apesar de terem tentado muito, não conseguiram invadir e depois se provou que aquela injúria racial não veio do condomínio. Foi, na verdade, uma outra pessoa do lado de fora que falou que morava ali e o negócio esfriou, felizmente. Não tivemos nenhum problema de violência, tivemos nada, mas o embate, a tensão ali foi muito grande, com centenas e centenas de motociclistas irados, querendo quebrar tudo e nós conseguimos contornar bem a situação. Ivan, a gente tem uma visão da vigilância patrimonial hoje diferente da que nós tínhamos há 10 anos atrás.
Há 10 anos atrás, uma década, até mais de uma década, a gente tinha muita visão do vigilante que era importante ele ter uma cara carrancuda, do braço cruzado, com a fala firme. E hoje a gente vê que mudou muito. A gente precisa de profissionais que saibam se comunicar. Seja ele de um condomínio horizontal, seja num vertical, seja num shopping center, seja no hospital. Vou te dar um exemplo muito claro de vigilante hospitalar. Eu trabalhei fazendo gestão de terceira dentro de hospital há muito tempo. E lá é um ambiente caótico onde a crise ela tem que ser gerenciada o tempo todo. E as pessoas chegam estressadas, né? E elas querem ter o problema resolvido, né? E às vezes confunde as coisas e até tratam mal o vigilante. E hoje o que a gente precisa realmente é de um profissional que saiba se comunicar, que tenha aquela empatia, que saiba ser operacional, mas também que saiba se comunicar muito bem. E como é que você vê essa mudança? E para os profissionais que hoje ainda não se adequaram, o que você indica para eles fazerem? Nos treinamentos, quando eu ministrava os treinamentos para a nossa equipe, eu gostava, como eu falei, sou muito operacional, gostava de estar à frente da turma. Uma das coisas que eu sempre falei para eles foi o seguinte, falei, olha, a sua santa mãe, a sua santa mãezinha que está em casa, não é a mãe do trabalho, porque filho dá é o mínimo que você vai ouvir numa situação de estresse. Então, você não pode deixar isso subir a sua cabeça. Então, você já precisava treinar o profissional para ele entender que conflitos vão existir e que ele tem que estar neutro, tranquilo, para que aquilo fosse acontecer. Um dos treinamentos que a gente deixava muito claro é que se houvesse alguém brigando com esse vigilante, uma das coisas que tinha que fazer é que o outro da equipe vinha e tinha que substituir aquele que estava sendo alvo, porque o agressor não consegue manter a mesma agressividade com 2, 3, 4 pessoas diferentes sendo substituídas, ele vai baixando o drive, vai diminuindo, então tem uma série de técnicas nesse sentido. O que eu diria hoje, pelo mundo que nós temos, é que todo profissional precisa entender que ele está sendo filmado, entende? Mesmo que se ele achar que não está, ele tem que encarar que está sendo filmado, não tem que ficar estressado se alguém colocar o celular na cara dele para filmar, tranquilo, encarar isso com naturalidade. Por quê? Porque eu costumava dizer o seguinte para a nossa equipe, não tenha bom senso, tenha bom procedimento. Porque o meu bom senso é diferente do seu bom senso, é diferente do bom senso do outro colega, é diferente do outro bom senso. Não quero bom senso, eu quero bom procedimento. Então, vamos criar o procedimento. Nessa situação, o que a gente faz? Isso, isso, isso. Nessa situação, isso, isso. Então, treinar a equipe para ter o procedimento correto, que se seguir o procedimento, não tem erro. Então, imagina que o tempo todo está sendo filmado para que você não tenha... O que você vai fazer na frente da câmera ou fora da câmera é a mesma coisa. Entende? Você não tem que ter duas caras, não tem que levar... Antigamente a gente ouvia falar de equipe de segurança que levava o cidadão, o meliante, vamos dizer assim, numa salinha e batiam nele até acabar. Eu nunca permiti que isso acontecesse, isso não pode acontecer. O que a gente treinava o oposto. Falava para a nossa equipe assim, se você pegou um bandido, você tem que tratar ele por senhor. Entende? Olha, com licença, senhor, eu vou lhe algemar. Com licença, senhor, eu vou chamar a polícia. Com licença, senhor, independente de quem seja, independente do crime que o cara cometeu, você tem que ter um procedimento padrão para todo mundo, seja para o cara mais hierarquicamente mais top que você encontrar na sua vida ou o bandido mais terrível que está cometendo um crime ali, você pegou ele em flagrante, você vai detê-lo, você vai entregar para a autoridade policial e até você entregar para a autoridade policial, você vai zelar da integridade desse ser humano. Até porque, antes de tudo, o artigo 5º da Constituição Federal fala da dignidade humana, que é um dos objetivos e um dos princípios, e antes do ato ao ser humano, e a gente tem que levar isso em consideração. É muito importante ouvir isso de você, Ivan, que tem uma carreira muito longa na parte de gestão, no empreendedorismo, e isso enriquece muito. Isso é muito bom para as pessoas que estão assistindo, que querem ser gestores, que querem realizar um bom procedimento, se adequando ao posto que ela está. E eu vou te falar, hoje foi um podcast muito rico para mim, para as pessoas que querem também crescer profissionalmente, para os clientes, para os profissionais, para as empresas de vigilância, para as escolas de vigilância, e eu tenho certeza que vai revolucionar no estado de Goiás o modo que nós falamos sobre vigilância, que não é só um segurança armado, que não é só uma pessoa caracterizada, mas que existe uma legislação, algo que rege essa profissão e que todos os anos, né, principalmente nas instituições em que você participa, nos órgãos, busca melhorar, né, tanto para os profissionais quanto da parte
patronal. Ivan, eu queria te agradecer muito por ter aceitado o meu convite, dizer que você sempre será bem-vindo aqui no Código de Proteção e te falar que você é referência em segurança patrimonial no estado de Goiás e nacional. Conte sempre comigo, estou lá no Aldeia do Vale, onde é também, né, a sua residência, o seu local, e eu te peço que continue, né, fazendo esse serviço, né, para a segurança patrimonial, é muito importante para nós e muito obrigado. Obrigado, Marcos. Foi um prazer estar aqui no Código de Proteção. Parabéns por essa iniciativa. O mercado de segurança e a sociedade como um todo tem a ganhar muito com esse papo e com os demais que virão, as demais pessoas que você trará aqui. E muito obrigado por ter sido convidado essa noite. Perfeito, muito obrigado.